Pessoal, professor Matheus aqui novamente para trazer para vocês um pouquinho aqui de história, tá certo? Bom, aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre Hebreus e o seu território, a Palestina, o povo hebreu e a Palestina. Na aula passada, lá de Mesopotâmia, que a gente estava na live, a gente falou um pouquinho ali já sobre o povo hebreu. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Pessoal, o povo hebreu, tá? É o povo que vai se localizar num local chamado Palestina, beleza? Que vai ser conhecido por eles, pelos hebreus, como Canaã, a terra prometida. A economia do povo hebreu ela é baseada na agricultura e no pastoreio, ou seja, tudo que eles produziam saía do solo, do plantio ou da pecuária. Eles cuidavam bastante de animal, eles tinham muito ali os pastores, eles acabavam cuidando dos rebanhos, tá certo? Pessoal, a organização política deles, como se organizavam politicamente o povo hebreu. O povo hebreu vai ter três fases, tá? A gente chama de patriarcado, a primeira fase deles, o juizado, a segunda fase deles, e a monarquia, que é onde acaba ali a história do povo hebreu. Sobre a cultura do povo hebreu, muitos de vocês já devem ter escutado alguma coisa, principalmente aqueles que são de origem cristã. Por quê? Porque os hebreus, eles são o povo da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, aqueles que já têm algum contato com a questão religiosa, conhecem a história dos hebreus. A principal fonte histórica da história da passagem dos hebreus na Terra é a Bíblia, mais especificamente o Antigo Testamento, tá certo? Por isso que a religião deles é monoteísta. A religião hebraica é chamada de judaísmo, e o judaísmo ele foi a fonte de origem das três religiões inclusive que existem hoje que são monoteístas. Lembrando, monoteísmo, crença em um único Deus, tá? Os hebreus, eles acreditavam que só existia um único Deus, e o nome desse Deus, tá? Eles chamavam o seu Deus de Deus. Então, o monoteísmo é uma herança que os hebreus vão trazer para nós, beleza? O monoteísmo hebreu é aquele das histórias do Antigo Testamento, como por exemplo a história do dilúvio, a história de Moisés, de Abraão, de Jacó. Esses caras, esses personagens históricos, são personagens da cultura do povo hebreu. Então a história dos hebreus ali é a origem da religião deles, o judaísmo. Eles são monoteístas. Lá para frente a gente vai ver que alguns hebreus ali, graças ao surgimento de Jesus Cristo, lá para frente, alguns hebreus vão se transformar em cristãos e vai nascer o cristianismo. E mais para frente ainda, nós vamos ver um homem, Maomé, o famoso profeta Maomé, criando o islamismo. Então, senhores, a base, o começo do cristianismo e o começo do islamismo está ligado ao judaísmo, que é a religião do povo hebreu. Então a gente vai estudar o povo hebreu, este povo que é contado a história deles no Antigo Testamento da Bíblia, tá certo? Então nós vamos começar a falar da história deles. A história do povo hebreu começa lá no patriarcado, tá? O período dos patriarcas, tá? Basicamente a gente vai voltar aí a 2000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo até 1600 anos antes do nascimento de Cristo. Lembrando que tudo que eu falar aqui está contido no Antigo Testamento da Bíblia, porque a fonte da história dos hebreus é o Antigo Testamento. Tudo começa com um homem chamado Abraão, o pai dos hebreus. Abraão ele mora na Mesopotâmia, sim, e ele recebe uma mensagem divina, uma mensagem do anjo Gabriel, que Deus mandou para ele. O anjo Gabriel vai falar para Abraão: pega seu povo e segue até Canaã, né, que vocês podem ver ali no mapa. A Canaã, a terra prometida para os hebreus. E é isso que Abraão vai fazer. Ele vai pegar o povo dele e vai começar a andar pelo deserto atrás de Canaã. Esse momento, esse começo da história dos hebreus, quando eles estão andando no deserto, é conhecido como patriarcado. Por quê? Porque quem vai liderar essa peregrinação, quem vai liderar essa caminhada deles até chegar na terra prometida deles, Canaã, vai ser os patriarcas. Aí nós vamos conhecer Abraão, nós vamos conhecer Isaac, a gente vai conhecer Jacó, a gente vai conhecer Moisés, tá? Toda essa galera são patriarcas que vão tentar achar a terra prometida que Deus prometeu para eles
Canaã, tá certo? E esse é o período do patriarcado. Ali no mapa vocês conseguem ver mais ou menos o caminho perseguido ali pelos hebreus até chegar em Canaã, a terra prometida deles. Uma coisa interessante que acontece no meio desse caminho é no ano de 1600 a.C., o povo hebreu vai acabar indo para o Egito. Era o momento onde eles estavam passando fome, passando necessidade no meio do deserto, e aí eles resolvem se encostar numa população ali do crescente fértil chamado Egito, né? E eles acabam parando no Egito. O que acontece? Eles vão ser escravizados pelo faraó e pelo povo egípcio. E aí nós vamos conhecer o famoso Moisés. Moisés que vai tirar o povo dele da escravidão do Egito, vai abrir o Mar Vermelho, vai mandar as pragas e vai acabar ficando perdido no deserto. Então, Moisés é um dos patriarcas que consegue tirar os hebreus do Egito, enviar os hebreus de volta para o deserto para eles tentarem achar novamente a terra prometida. No meio dessa caminhada, Deus acaba enviando para Moisés os 10 mandamentos, tá? Que é um código de leis escritas, é o primeiro código de leis escrita que os hebreus vão receber. Os famosos 10 mandamentos, que são aqueles 10 mandamentos da Bíblia, tá? O povo hebreu vai ganhar, vai herdar de Deus, ele vai ser dado por Deus os 10 mandamentos para Moisés, tá certo? Continuando, finalmente no ano de 1250 a.C., eles vão conseguir encontrar a terra prometida deles, Canaã. Qual é o grande problema? Quando eles chegam lá, eles vão descobrir uma coisa. Canaã, que é a terra prometida deles, não está abandonada. Não, pelo contrário. Já tem gente morando em Canaã. Os famosos filisteus, como a Bíblia vai chamar, tá? Então vai começar uma guerra entre hebreus contra filisteus. E para vencer nessa guerra, nós vamos ver que os hebreus vão se dividir em 12 tribos. Essas 12 tribos vão começar uma luta contra os filisteus. Tudo isso também é narrado na Bíblia, lá com o grandioso Sansão, a questão do cabelo, tudo isso ali tá na Bíblia. O Davi, o Golias. É nessa época ali das 12 tribos que vão ser comandadas por juízes. Por isso que esse momento se chama de juizado. Cada uma da tribo vai ter um juiz liderando essa tribo. Esse é o momento de guerra entre hebreus contra filisteus e finalmente acaba quando os hebreus conseguem finalmente expulsar os filisteus da terra prometida deles, Canaã. Chegamos para o último período, quando finalmente os filisteus são expulsos de Canaã, quando os hebreus conseguem finalmente expulsar os filisteus de Canaã, eles vão juntar todas as 12 tribos, tá? Então eles juntam todas as 12 tribos e começa o período dos reis, o período da monarquia. Eles juntam as 12 tribos e fazem um império, um reino, conhecido ali como o reino de Judá, tá certo? Então nós vamos ver ali nesse período que vai de 1050 a.C. até 722 a.C., sendo fundado ali o grande império hebreu. Nós vamos ver ali grandes reis, estão até na Bíblia, inclusive, o grande rei Salomão, que é um dos reis mais importantes para a Bíblia, que ele vai construir obras gigantescas, ele vai conseguir vencer guerras, ele vai ser um homem muito bom ali, segundo a Bíblia, ele vai conseguir construir um grande templo, o templo do rei Salomão, que é importantíssimo ali para os cristãos, para os judeus, tá certo? Só que o rei Salomão, ele tinha um problema que ele cobrava muito imposto, então a galera não vai gostar muito do rei Salomão por um tempo, porque ele cobrava imposto, se casou várias vezes, etc. Tá? Toda a história desse rei Salomão tá na Bíblia, no Antigo Testamento, inclusive. O que acontece? O rei Salomão vai ser o melhor dos reis. Depois que ele morre, nenhum outro grande rei vai subir no lugar. E eles acabam dividindo o reino dos hebreus. Nós vamos ver a divisão em dois reinos. O reino de Israel, que fica no norte, e o reino de Judá, que fica no sul. Então os hebreus que saíram lá da Mesopotâmia, andaram ao deserto, foram presos no Egito, conseguiram achar a terra prometida deles, Canaã, e depois se dividiram em 12 tribos, comandadas por juízes, para expulsar os filisteus, conseguiram fazer um grande reino. Depois tivemos um grande rei que foi Salomão, e depois da morte de Salomão, eles vão se dividir. Se dividir em dois reinos, Judá e Israel.
No final, o reino de Judá acaba sendo dominado, tá? O reino de Israel vai acabar sendo dominado. Desculpa o erro, o reino de Israel. O reino de Israel ele é dominado, tá certo, pelos assírios lá da Mesopotâmia e acabou o reino de Israel. Sobrou só qual? Somente sobrou o reino de Judá. O reino de Judá também vai ser dominado pelos babilônicos, os caldeus que nós falamos na última aula, lá pelo rei Nabucodonosor. E aí acontece o famoso cativeiro na Babilônia, onde os hebreus vão ficar presos na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Depois que eles vão ser soltos, vai vir o Ciro, o rei da Pérsia, que vai dominar eles também. A Pérsia, a gente vai estudar mais para frente esse povo, também vai dominar eles. Depois disso, o reino de Judá nunca mais vai conseguir ser independente, porque os persas dominam eles, os macedônicos dominam eles, e no final os romanos dominam eles. Quando eles estão dominados por Roma, vai aparecer ali no meio do Império Romano, no meio da Palestina, um homem chamado Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré vai falar que ele é judeu, Jesus é judeu, ele vai falar que ele é o enviado de Deus para salvar e para guiar ali os seres humanos, o povo de Deus, tá certo? Alguns judeus vão acreditar em Jesus Cristo, esses judeus vão se transformar em cristão, e aqueles que não acreditam em Jesus Cristo e continuam sendo judeus, esses vão continuar sendo judeus, tá certo? Então aí divide. Quando Roma domina, o Império Romano dominou os judeus, nós vamos ver que os hebreus, né, o reino de Judá, nós vamos ver que eles vão se dividir. Vão se dividir quando aparece Jesus Cristo e fala: olha, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Quem acreditar em mim se transforma em cristão. Quem não acreditar vai continuar sendo judeu. Beleza. Passando Jesus Cristo ali, os judeus continuam ali sendo presos, sendo aprisionados pelos romanos, até que no ano 70 depois de Cristo, os romanos vão perceber que os judeus eles fazem muitas revoltas, eles ficam toda hora criticando o Império Romano, e eles não gostando disso, vão fazer o quê? Espalhar. Eles vão pegar os judeus e espalhar os judeus por toda a Europa. No ano 70 depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus Cristo, o povo hebreu ou judeu, você pode chamar dos dois jeitos, vai ser espalhado por toda a Europa pelo Império Romano. Então o Império Romano vai tirar eles da terra prometida deles, Canaã, e disseminar eles, espalhar eles por todo o território europeu. E assim, os judeus nunca mais vão conseguir voltar para a terra deles, porque o Império Romano tirou eles de lá e espalhou eles. Mais para frente, a gente vai acabar falando aí de uma guerra que vai trazer eles de volta para a terra deles, a terra prometida dos hebreus, Canaã, tá certo? Então essa é a história dos judeus, tá? O povo judeu e até chegar em Canaã. Depois que eles chegam em Canaã, eles acabam sendo dominados por outros povos, os babilônicos, os persas, os macedônicos e no final os romanos que acabam espalhando todo esse povo judeu por toda a Europa, tá certo? Hebreus, judeus, né? Você pode chamar das duas formas, porque a religião do povo hebreu é o judaísmo. Beleza, galera? Basicamente, bem curtinho aqui, só pra gente finalizar o nosso capítulo, a história do povo hebreu. Maravilha? Abraço, beijo. Pessoal, não esqueça de fazer as atividades. Quando eu posto o livro, a videoaula aqui, sempre coloco lá aquela atividadezinha no livro que é para vocês estarem fazendo, beleza? Então faça as atividades. Se tiverem dúvida, comente aqui no Google Class ou espera a live para vir perguntar para mim que eu vou estar respondendo todas essas perguntas, beleza? Então faça as atividades que eu vou estar falando para vocês fazerem. Assista a videoaula. Se for preciso ali, ó, fica com a videoaula aberta e vai fazendo atividade, escuta. Opa, vai fazendo enquanto escuta a videoaula, tá certo? Abraço, um beijo para todo mundo.